Oi, gente, tudo bom? Hoje nós fomos em algumas pessoas em São José do Rio Preto, em frente ao supermercado Trítico, lá na Avenida Mirassolândia, para distribuir alguns panfletos, né, explicando o que os nossos deputados e senadores nos negaram em relação ao voto impresso e auditável com contagem pública de votos, né? E quando a gente podia, a gente também chamava as pessoas para participarem da manifestação no dia 7 de setembro, que aqui em São José do Rio Preto, ela vai ser aquele mesmo trajeto de sempre, né? Ali na Alberto Andaló, só que a concentração é no centro de eventos. Aí as pessoas vão falar assim: ah, eu não participo de carreata e não sei o que, não tem problema. Vá até o centro de eventos, onde faremos a nossa concentração, né? Colocaremos os nossos cartazes, tiraremos fotos, faremos vídeos e espalharemos Brasil e mundo afora como apoiadores das nossas liberdades individuais e cada um com a sua pauta, né? Eu achei muito interessante porque eu ouvi vários áudios de pessoas que são estudiosas e que falam a respeito é, do que a gente pode ou não pode pedir. Bom, gente, eu vou falar para vocês agora o meu posicionamento sobre isso. Nós podemos pedir tudo, porque nós somos o povo, né? E antes de existir uma constituição num estado, antes de existir o estado, é necessário que haja o povo. E qualquer um que estudou ciência política sabe disso. Primeiro a gente tem o povo que se reúne em um território. A partir daí surge o estado. Então, assim, o povo é o órgão máximo de qualquer território, tá? Ninguém vai poder discutir isso, nenhum esquerdalha vai poder discutir isso, tá certo? Mas muito bem, vocês deem o nome que vocês quiserem, né? Eu tentei explicar muitas e muitas vezes que a gente só tem um caminho para fazer a faxina geral que nós queremos no Brasil. E aí vem aquele monte de gente que quer discutir a Constituição Federal e não o que eu acabei de explicar, tá? Dizendo, ah, isso não dá, isso não dá, isso não dá, isso não dá. Bom, gente, tudo é possível, tá certo? Meu irmão, quando ele era adolescente, ele costumava falar assim: tudo é possível, inclusive nada. Pois é, tudo é possível, inclusive a gente permanecer na mesma porcaria que nós estamos vivendo, com os nossos direitos e as nossas liberdades sendo rasgados, tolhidos a todo instante por ditadores comunistas que se espalharam em órgãos de poder e estão abusando desse poder contra a população, estão massacrando a nossa população brasileira, né? A nossa soberania nacional, ela já foi invadida, né? Um ditador comunista colocado como desgovernador do estado mais rico do Brasil, agora decidindo que nós vamos aprender mandarim nas escolas, é muitíssimo claro, né? Tendo um escritório na China comunista, fazendo acordos com a China comunista, né? E decidindo agora que a gente vai aprender a língua da China comunista, sendo que os nossos alunos não aprendem nem o português, que é a língua pátria, e que a língua mãe, que eles deveriam aprender pelo menos a língua portuguesa e não tem esse ensino adequado, porque se tivesse um ensino adequado da língua portuguesa, as pessoas teriam condições de entender o que está se passando no país, né? E se elas não entendem o que está se passando no país, é evidente que nós não temos um ensino adequado da língua portuguesa, mas a gente agora vai aprender chinês, olha que maravilha, né? Bom, a nossa soberania nacional ela foi invadida há muito tempo, né? Com todo, por exemplo, o dinheiro que veio de investimento da China para algumas emissoras de televisão, com aquelas ONGs internacionais que se enfiaram, para eu não falar outros termos, na Amazônia, né? Então, assim, quando a nossa soberania nacional ela é invadida, só existe um órgão capaz de lidar com isso. E esse órgão nós chamamos de tá? Nós chamamos de essa instituição, nós chamamos de Forças Armadas. Então, qual é a função das Forças Armadas num país? É defender a soberania nacional, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é defender o povo desse país, tá? Em terceiro lugar, é atuar quando as instituições estão contra esse povo, como é o que está acontecendo no país. Então você dá o nome que você quiser para isso. Eu acho até que nós não deveríamos mais dar nomes.
nós deveríamos fazer o pedido. Presidente Bolsonaro, aciona as Forças Armadas para limpar o país. Sabe, eu penso que já deveríamos fazer um pedido diferente, porque daí existem inúmeras possibilidades de como isso pode acontecer, inclusive dentro da nossa Constituição comunista. Porque se temos agentes dessas instituições cometendo crime contra a pátria, não é necessário desestruturar a instituição. Basta que os agentes que estão cometendo crimes contra a pátria sejam afastados e julgados pelo Tribunal Militar. Afinal de contas, eles estão cometendo crimes contra a pátria. Entendeu? Então, assim, a gente não precisa ter mimimi, certo? Determinado órgão que resolve retirar tudo o que aconteceu em cima de uma pessoa que é comprovadamente condenada, que é uma pessoa comprovadamente criminosa e que já atuou e continua agindo contra o país, então essas pessoas precisam ser punidas, porque elas estão sendo parceiras do crime, né? Determinadas instituições que resolvem atuar contra o cidadão, obrigando o cidadão a ser cobaia de um experimento não suficientemente testado. Estas pessoas estão cometendo crime contra a humanidade, né? Então, essas pessoas precisam ser punidas. Então, isso vai se dar por meio de Polícia Federal, isso vai se dar por meio de auxílio das Forças Armadas, não interessa como é que isso vai se dar, mas essas pessoas precisam ser punidas, tá certo? Veja bem, nós não somos contra as instituições, nós estamos nos posicionando contra as pessoas que estão descumprindo as leis nestas instituições contra o povo brasileiro, contra as nossas liberdades individuais. É uma diferença muito grande, tá? Quando a gente fala que a gente precisa das Forças Armadas, por quê? Porque é a única instituição que possui poder suficientemente para frear todas as ilegalidades que estão acontecendo. Simples assim, tá? Nós não queremos, em hipótese alguma, tirar o nosso presidente eleito pela maioria, abre parênteses, absoluta dos votos, porque ele não foi eleito com apenas aqueles 59 milhões. Porque a gente teve comunicações, né, de problemas. A gente não pode falar que houve a fraude, porque a gente não tem como provar a fraude, mas a gente tem comunicação de problemas em todos os cantos do país e fora do país, entendeu? Então é só voltar no tempo, catar os vídeos caseiros que todo mundo fez, que as pessoas fizeram, mostrando que elas iam lá, elas votavam e o voto não ia para a pessoa e dava pau e aí, etc. Quantas daqueles computadorzinhos onde a gente vota tiveram que ser trocados na eleição de 2018 por problemas, tá? Aí nós temos aí um jornalista que eu vi um jurista, eu vi um jornalista e alguns membros do TSE dizendo que as urnas são infalíveis. Eu penso, minha opinião e a minha fé diz que a única coisa infalível que existe no mundo é Deus. O restante, tudo que está abaixo de Deus é falível, pode dar algum tipo de problema, entendeu? Entretanto, estas pessoas acreditam que as urnas são infalíveis. Eu não vou entrar no mérito se são ou não são. O que eu vou dizer é o seguinte: se a maioria do povo brasileiro foi para as ruas e pediu a comprovação do voto, porque o voto impresso, auditável e com contagem pública, eles são mais filtros de segurança para as eleições, tá? Então, se a maioria do povo brasileiro pediu isso nas ruas e os nossos parlamentares nos negaram, significa que esses parlamentares não representam o povo brasileiro, que eles estão indo contra os seus eleitores. Então, eles têm que ser tirados de lá. É simples assim. A função de um deputado e senador é representar a maioria do povo. E se eles não nos representam, eles precisam ser tirados de lá, tá? Como que eles vão ser tirados de lá? Nós vamos pedir o impeachment de cada um deles que votou contra o que o povo está pedindo. É uma forma, né? Nós vamos pedir aí que todos os processos contra eles sejam
andados, né? Que sejam julgados, né? Que esses processos vão para frente. É uma outra forma, né? Nós vamos pedir que eles sejam investigados em mais esse caso, por que razão que eles estão se posicionando contra os eleitores, se a obrigação deles é nos representar. Existem inúmeros, nós vamos esperar de braços cruzados as próximas eleições e fazer campanha contra eles, né? Então, existem inúmeras razões aí para que essas coisas aconteçam. O que não pode é não acontecer nada, porque existem graves violações contra os nossos direitos humanos, contra as nossas liberdades individuais, e a gente não pode cruzar os braços e dizer que não tem nada acontecendo, que tá tudo em ordem isso, tá? Quando um desgovernador resolve fechar o estado mais rico da população, do país, né, e aumentar todos os impostos e mentir descaradamente para a população, tá? Isso é uma coisa muito grave que está acontecendo, né? E alguém precisa fazer alguma coisa. E se nós estamos constantemente indo para as ruas, entretanto, até agora não surtiu efeito, nós precisamos pedir alguma coisa a mais, né? Quando prisões ilegais acontecem, pessoas estão sendo presas por crime de opinião que não existe, né? Alguma coisa precisa ser feita com quem está ordenando essas prisões ilegais. Porque amanhã pode ser você, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser qualquer um outro. Quando estão tirando o ganha-pão de... o pessoal reclama dos youtubers de direita. Mas presta bem atenção, que mal que eles cometeram? Porque se eu digo que as urnas são infalíveis, tá? Eu deveria fazer o quê? Eu acho que eles não podem propagar fake news. Tá, mas você vai punir todos os que estão propagando fake news? Bom, outro parênteses, né? Mas vamos lá, eu quero desmonetizar aquele vídeo que ele está dizendo isso, supostamente, é uma coisa. E não desmonetizar o canal inteiro do cara, ou da cara, né? Então, tipo assim, são atrocidades, são partidarismos, isso não pode acontecer. Né? Um julgador, ele precisa ser imparcial. Se ele não for imparcial, ele tem que ser declarado suspeito e ele tem que se afastar daquele julgamento. Existem punições, existe lei para isso. Por que que elas não estão sendo cumpridas em relação a esses julgadores que não são imparciais, que só perseguem conservadores, que só perseguem cristãos? Por quê? Né? Então, assim, é uma série de ilegalidades que estão sendo perpetradas no Estado brasileiro e elas precisam ser coibidas. E elas só serão coibidas se você fizer parte do movimento que estará nas ruas no dia 7 de setembro. Tem gente indo para São Paulo, inclusive tem vagas, né? Tem passagens pagas para São Paulo, quem quiser ir para Paulista. Tem passagens com valores muito em contas, entendeu? É preço de custo para Brasília, para Paulista. E nós aqui em Rio Preto vamos nos reunir no centro de eventos às 9 horas da manhã, tá? Nós precisamos ir para as ruas enquanto não somos nós os que somos presos por crime de opinião. Porque se descuidar, amanhã seremos nós, tá? Então, assim, não podemos permitir que esses ditadores continuem no poder. Nós não podemos isso. Porque, teoricamente, com base na nossa Constituição, nós vivemos um Estado democrático de direito, sendo que as nossas opiniões estão resguardadas pela liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de manifestação, liberdade de expressão do pensamento. Então, se isso não está acontecendo na prática, os verdadeiros abusadores do direito precisam ser presos, precisam ser retirados dos cargos que ocupam. E se o nosso Congresso não serve na única responsabilidade que eles possuem, que é nos representar no que nós pedimos, do que nós queremos, eles também precisam cair, tá? E se você é daquela opinião, que igual eu ouvi muito hoje, sabe? Se você é daquela opinião, eu não voto porque ninguém presta, você tem que estar nas ruas conosco para tirar essa corja do poder. Nós não podemos permitir esses lixos que estão lá, tá? E eu não sou filiada em partido político nenhum, tá? Eu não fui candidata, tá? Então, assim, por que que eu faço isso? Porque eu quero para Brasil livre, para o meu filho e para os nossos filhos amanhã. Eu quero escolas de qualidade, tá? Eu não quero,
ideologia de gênero nas escolas. Eu não quero sexualização, erotização infantil, tá? Eu não quero os desvios da história que estão acontecendo por aí. Eu não quero a mordaça nas nossas bocas, tá? Eu quero liberdade. Aí você vai falar assim pra mim, ah, mas a liberdade vale pros dois lados. Evidentemente, meu filho. Se você quer ir lá se manifestar e queimar pneu, fica à vontade. É uma manifestação, uma forma de manifestação. Por mais que eu não concorde, que eu acho que você não precisa queimar pneu, porque se você é a favor do meio ambiente, não tem cabimento você ir lá queimar pneu, né? Vamos ter coerência nas nossas atitudes, mas é uma forma de manifestação. E se você quer defender o Lula ladrão, fica à vontade. É uma forma de manifestação. Tanto que quando eu falo, né, da nossa pauta de voto impresso auditável com contagem pública, né? E eu explico o que é isso, eu sempre falo, você vota em quem você quiser, eu não estou fazendo campanha eleitoral. Todo mundo sabe para quem vai o meu voto no ano que vem. Entretanto, você tem direito de defender o ladrão. Entendeu? Fica à vontade, tá certo? Conto com você aí nas ruas. Um beijo gigante.